Sejam bem-vindos à aula de Educação Física. Aqui é o professor Fabrício Corradini e hoje nós vamos conhecer e acompanhar uma aula muito especial, que vai falar sobre as práticas corporais de aventura. O que é isso, professor? Quais são as atividades de práticas corporais de aventura? Eu nunca ouvi falar sobre isso, mas você vai acompanhar nessa aula e talvez você vai observar que você já tenha vivenciado muitas dessas práticas e não sabia que era uma prática corporal de aventura. Vamos conhecer agora os objetivos dessa aula. Acompanha comigo. Identificar a origem das práticas corporais de aventura. Conhecer os benefícios ao experimentar essas práticas. Identificar os riscos e planejar estratégias para a sua superação. E reconhecer as características e seus tipos de práticas. Então vocês vão observar comigo que nós vamos conhecer um pouco mais sobre essas práticas corporais de aventura. E vocês vão observar também os benefícios dessa prática e como é importante nós experimentarmos todas essas práticas de aventura. Mas vamos agora conhecer o que são práticas de aventura no próximo slide. Práticas corporais de aventura exploram-se expressões e formas de experimentação corporal, centradas nas perícias e proezas provocadas pelas situações de imprevisibilidade que se apresentam quando o praticante interage com um ambiente desafiador. Algumas dessas práticas costumam receber outras denominações, como esportes de risco, esportes alternativos e esportes extremos. Então você observa que a imprevisibilidade e o ambiente desafiador são características dessas práticas de aventura. Então, quando vocês forem observar os exemplos dessas práticas que nós vamos estar passando aí, imagine que todas essas práticas ela têm esse caráter desafiador, esse ambiente de imprevisibilidade. Agora, eles se dividem, essas práticas de aventura, em duas. E nós vamos conhecer a primeira agora. Práticas corporais de aventura urbana. As práticas corporais de aventuras urbanas exploram a paisagem de cimento para produzir essas condições, vertigem e risco controlado, durante a prática. E alguns exemplos aí você tem de parkour, skate, patins e bike. Aí você olha para mim agora, professor, já andei muito de skate, ando muito de patins, e você nem às vezes sabia que isso era um esporte de aventura. E esses são os urbanos. Agora nós vamos conhecer o segundo modalidade dessas práticas corporais de aventura, que são as práticas corporais de aventura na natureza. As práticas de aventura na natureza se caracterizam por explorar as incertezas que o ambiente físico cria para o praticante, na geração da vertigem e do risco controlado, como em corrida orientada, corrida de aventura, corridas de mountain bike, rapel, tirolesa, arborismo e etc. Existem outras também, mas nós abordamos algumas aí. E depois você pode pesquisar, entrar na internet, se você tem acesso ao Google, pesquisar, poder conhecer um pouco mais, né, junto com o seu professor, tentar fazer alguma pesquisa acerca de alguma modalidade dessa, de alguma prática dessa mais aprofundada. Então depois você vai ter essa oportunidade de estar interagindo com o seu professor. Vamos para o próximo slide. Temos várias práticas corporais de aventura, porque ali você não vê algumas dessas aí, kitesurf, snowboard, e aí você às vezes pratica alguma modalidade dessa e não tinha visto, mas são várias as práticas corporais de aventura, são muitas mesmo. Vocês pesquisando aí vocês vão poder acompanhar depois. E eu conheço muitos amigos meus que praticam surf, já com seus 40, 50, conheço amigos de 60 anos, que todo sábado de manhã, quando tem oportunidade, vai estar lá vivenciando essas práticas de aventura. E talvez você já tenha vivenciado algumas dessas ou conhece alguém que vivencia. Mas nós vamos observar durante essa aula também os benefícios dessa prática, o porquê de participar, o que nós ganhamos quando participamos ou vivenciamos ou quando experimentamos isso numa aula de educação física e também como que nós podemos fazer e praticar essas aulas na escola. Vamos continuar nos slides. Quais os benefícios que temos ao vivenciar as práticas corporais de aventura? A primeira aí é confiança, sentimento de segurança em relação a si mesmo, firmeza. Volta aqui comigo na tela. Quando você observa uma pessoa com confiança, quando você observa uma pessoa que ele consegue exercer alguma atividade, tem uma autoconfiança, uma gestão emocional acerca das ações que eles vão fazer, essa pessoa precisou experimentar alguns momentos, algumas situações.
Então, a pessoa no nada, você não consegue vê-la confiança, já tem esse atributo, ela precisou experimentar e vivenciar. Então, essas práticas, com toda a segurança que nós vamos observar, elas desenvolvem, tem esse benefício que traz para nós dessa confiança, de termos essa habilidade, de conseguirmos entender que podemos romper alguns desafios. Então, essas práticas nos ajudam. Vamos voltar para o mesmo slide. Superação, ação de superar, de ultrapassar uma situação desagradável, ação de vencer, de conseguir a vitória. Observa comigo quantas vezes, nós estamos vivenciando nas aulas de educação física e a gente não consegue ter o êxito em algum momento, em alguma atividade, em alguma situação, e a gente acaba desanimando, acaba se frustrando e muitos até desistem desse processo. E aí quando você leva para o seu projeto de vida, para todas as experiências que você vai ter ao longo da sua carreira profissional, todos os seus desafios, a gente entende que a superação ela nos ajuda muito nesse processo. Então, quando você pratica essas atividades com segurança, essas práticas de aventura, quando você tem algum erro, alguma falha naquela situação, você tem que levantar de novo, tem que erguer a cabeça e tem que tentar novamente para conseguir o êxito naquela situação. Vamos continuar no mesmo slide. Coragem, bravura, valentia, força espiritual, para ultrapassar uma circunstância difícil. Então você imagina, quando você é proposto para você algum desafio, alguma atividade, um novo para você, que você nunca experimentou, que você nunca vivenciou. Então, geralmente as pessoas têm um desafio muito grande, têm uma dificuldade de enfrentar o novo. Então, quando você começa a participar, a vivenciar essas atividades, essas práticas corporais, você também adquire essa coragem para enfrentar os desafios e para vencer. E, por último, trabalho em equipe, a junção de várias pessoas que unem seus esforços visando solucionar um problema em comum. Então, você vai observar que vai ter todo um preparo para podermos vivenciar isso na escola. Nós temos pessoas que vão estar do nosso lado, que vão estar nos ajudando. Então, muitas vezes você vê uma situação em que uma pessoa apenas está vivenciando aquela prática, mas teve um preparo no torno, na segurança, na motivação, na orientação do professor. Então, esse trabalho em equipe nós também conseguimos desenvolver por meio dessas práticas. Está entendendo até aqui? Vamos avançar um pouquinho mais. Próximo slide. Agora vocês vão acompanhar um vídeo com várias práticas, onde vocês vão poder conhecer um pouco melhor, poder ver a dinâmica dessas práticas. Eu quero que você acompanhe comigo aí. Talvez você já tenha alguma experiência, talvez você conheça, talvez o seu pai, o tio, o irmão seu, algum parente, algum colega de sala, já conhece essas práticas, vivencia algumas delas. Então agora você vai ter a oportunidade de estar conhecendo um pouco melhor e de estar experimentando um pouco, mesmo que pela telinha aí, para você conhecer um pouco melhor essas práticas.
Observe comigo agora. Vocês viram antes que eu falei que teria o benefício de coragem, superação. Precisa de coragem para praticar essas ações. Práticas de aventura no ar, na terra, no mar. Quanta beleza, quantos desafios, mas precisa realmente de muita coragem. Mas quando você observa tudo isso, todo esse cenário, mas professor, como que nós podemos vivenciar tantas situações como essa na nossa escola, durante as aulas? Vocês vão conhecer. Mas esse vídeo foi para vocês verem o nível de desafio, de coragem que essas práticas de aventura, elas nos oferecem. E também vocês puderam observar aí que precisa de muitos equipamentos de segurança, tem todo um aparato ali de situações que vão trazer essa segurança para essas práticas. Vamos continuar a aula que você vai compreender agora como que nós vamos contextualizar isso para a nossa escola e para as nossas aulas. Próximo slide. Escola, um lugar de ação e aventura. Cabe à escola ampliar o repertório de cultura e práticas corporais dos estudantes e não limitá-lo, diz Francisco Eduardo Caparrós, professor do curso de Educação Física na Universidade Federal do Espírito Santo. Esse professor é uma referência no nosso estado e ele provoca, né, todas as pessoas envolvidas dentro desse contexto, na escola, os professores de Educação Física, porque nós não podemos limitar, né, todos esses benefícios, precisa chegar até o nosso aluno. Mas como, professor? Como que isso pode acontecer? A gente vai conhecer um pouco mais, vamos aprender um pouco mais para como enfrentar e adaptar todas essas situações para que a gente possa vivenciar e ter acesso a esse benefício. Vamos para o próximo slide. Arvorismo. Trazer alguns exemplos aí de como que nós podemos adaptar essas modalidades, essas práticas na escola. O arvorismo é uma prática corporal de aventura que proporciona contato com a natureza. Consiste na travessia de um percurso suspenso e com diferentes tipos de obstáculos, em meio às copas das árvores. Acessível para todas as idades, ele pode ser praticado com fins contemplativo ou esportivo. Para praticar o arvorismo, não é necessário ter experiência ou um bom condicionamento físico. Basta ter coragem e vontade de superar as próprias limitações. Observa comigo, coragem. Nós já falamos sobre isso, de superar, que é a questão da superação. Mas nós precisamos também ter todos os equipamentos e todos os cuidados quando formos praticar e vivenciar essas práticas de aventura. Vamos ver um pouquinho desses cuidados agora no próximo slide. Sempre tomando os devidos cuidados. Para a prática do arvorismo, diversos cuidados com a segurança devem ser tomados e os equipamentos de proteção são indispensáveis. Esses equipamentos evitam e amenizam quedas, suavizam lesões por conta de movimentos realizados da maneira errada e também pelo esforço inadequado. O arvorismo, além de estimular o desenvolvimento das capacidades físicas e motoras, proporciona inúmeras sensações e emoções, como o medo de enfrentar o desconhecido, a alegria de superar um obstáculo, a agradável sensação de entrar em contato com a natureza e o orgulho de controlar os próprios medos e receios. Então, esses são alguns benefícios desta prática, né, tão maravilhosa que é o arvorismo. Então, você tem esse controle, quando você vai experimentar, vai vivenciar e você consegue iniciar aquele processo e terminar, você fica feliz com isso. Passa um medo ali, tem alguns sentimentos que perpassam durante esse processo, mas ao final dele a gente fica feliz por ter conseguido alcançar a nossa meta. Mas como nós podemos vivenciar isso na escola? Vamos ver no próximo slide algumas imagens que podem nos ajudar. Adaptando o arvorismo na escola. Então você observe aí que ali na primeira imagem nós temos, dentro de um cenário, do contexto mesmo do arvorismo, um espaço bem adequado, todo planejado, onde as pessoas estão ali vivenciando. Também a segunda imagem ali mostra todo um cenário, um ambiente, né, desse arvorismo. E na terceira imagem nós temos aí uma aluna, um professor de Educação Física, sempre muito criativo, utilizou algumas marquises, botou algumas cordas e a aluna está podendo vivenciar este momento, enfrentando esse desafio. Então observa comigo aqui, essa adaptação na escola, esse improviso que caracteriza muitos professores de Educação Física, de buscar formas, meios, com segurança, para que os alunos possam experimentar e vivenciar, isso é muito importante. Então você, aluno, quando o professor oportunizar as situações, não tenha medo, participe. Com certeza o professor vai estar direcionando, vai estar
preparando o ambiente, o cenário que vai ser seguro para você. E aí você vai poder vivenciar e ter acesso a todos esses benefícios. Vamos acompanhar um pouquinho mais de outras práticas no próximo slide. Montanhismo e escalada. A escalada é um esporte que utiliza as técnicas e movimentos do montanhismo. Pode ser praticado tanto individualmente como em grupo e tem como objetivo exigir o máximo de força e concentração. Existem várias modalidades de escalada. Escalada de bloco, esportiva, artificial, indoor, tradicional, big wall, alpina e em alta montanha, alpinismo. Na escalada, a pessoa deve encontrar diferentes meios para ultrapassar os obstáculos, seja em montanhas ou na parede de uma academia. Observa aí na imagem mesmo essas duas fotos que nós temos aí. A de baixo, passamos até no vídeo, uma cena linda, uma paisagem maravilhosa, onde uma pessoa estava ali praticando, né, essa escalada, o montanhismo, mas quando você observa na cena acima, uma escola que fez uma adaptação, teve a criatividade, o professor de educação física, junto com o corpo docente, estipularam, colocaram alguns desafios na parede, alguns obstáculos, onde o aluno poderia estar vivenciando essa escalada. Você consegue observar? Acompanha comigo aqui agora. Consegue observar como essas adaptações acerca dessas práticas de aventura pode ser vivenciado também na escola e muitas outras. Se você for parar para imaginar, pode ter algum momento que você, junto com o professor, trazer alguns materiais que você tem na sua casa, que você pratica, que vivencia dentro do seu bairro, na sua comunidade, e também está levando para a escola para fazer esse momento de vivência. Tudo em acordo com o professor, tudo direcionado. Então, nós podemos sim vivenciar e experimentar essas práticas. E por último, vamos caminhando para o fim dessa aula com esse slide. Desafios. Enfrente os desafios com a certeza de que você tem a força e coragem suficientes para os vencer. Não serão poucos os desafios que vocês vão enfrentar na vida. No estudo, na sua área profissional, nos seus sonhos, nos projetos que você tem traçados. São muitos desafios. Acredite nisso que eu estou te falando. Nós estamos terminando essa aula falando de desafios e vão ser muitos os desafios que vocês vão enfrentar. Mas qual vai ser o posicionamento perante o desafio? Como que você vai se preparar para enfrentar esse desafio? Vai ser de qualquer jeito? Ou você vai pegar todo o equipamento necessário? Faz essa analogia comigo. Você imagina quando você for tentar passar na UFES, no IFES, quando você for enfrentar esses desafios, de todo o projeto que você tem elaborado na sua mente, tem colocado no seu papel, que nós já discutimos isso em outras aulas. Então você precisa ter esse cenário e precisa ter essa coragem para enfrentar esses desafios, mas com as ferramentas certas, com os equipamentos certos. Não podemos ir para as nossas lutas, os nossos desafios, sem termos o equipamento necessário. Eu espero que você tenha aprendido muito com essa aula, tenha feito suas anotações e que você possa depois interagir com o seu professor, conversar, tirar as dúvidas e poder aprofundar mais nessas modalidades, nessas práticas e conhecer um pouco mais acerca delas. Eu espero ter contribuído para você. Até a próxima aula e fiquem todos em paz.